campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo aos irmãos, trabalhadores, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que tem acompanhado os nossos trabalhos, as nossas leituras. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 39, mas vamos lembrar, do 37 e do 38. O 37 é a preleção de Veneranda, nossa querida ministra, Ela fala sobre o pensamento, uma grande lição sobre o pensamento e a importância, de cuidarmos do pensamento, que a gente pensa, Isso aí é muito importante mesmo, porque pensar é criar, irmãos? E o 38, o caso Tobias, que André fica muito surpreso, que ele vive num lar com as duas esposas, que foi casado na última encarnação. Inclusive, relatam, que quando a primeira morreu, ela começou a ter ciúmes da segunda, E a vozinha dela, que estava na espiritualidade, que foi socorrer, conversar com ela, E demover ela daquele pensamento de ciúmes e seguir a vida, Proteger, inclusive, o seu lar, que a segunda esposa dele estava ajudando, inclusive, os filhos, Bem interessante, Bom, hoje, o 39, ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me com o assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos juntos que pudesse satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Ele ainda estava muito preso, Aqueles sentimentos daqui da terra, Ainda era, agarrado, como muitas pessoas nós somos ainda, Até a gente se convencer, aqui mesmo. Quantas vezes sentimos ciúmes, Então é isso aí, é real, é o do ser humano, Vamos continuar. Recebido com enorme demonstração de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimento habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pela cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Ele ainda estava muito chocado, Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos
compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Olha só, né? O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica, que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Olha só, porque a gente parte, né? Muito agarrado às coisas terrestres, realmente, né? Para cortar isso aí, como diz, cadeias de sombras, né? Por laços de luz, para fazer essa transformação tão rápida, com tanto contexto que a gente leva para a espiritualidade, não é fácil. Como o André continua espantado, né? Vamos prosseguir. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem, toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelece aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Ele estava preocupadíssimo, né? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Olha que frase, que é o que acontece. Não ter afeição, pode ter afeição e não ter compreensão. Isso aí, né? Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Realmente, né? Na espiritualidade não importa tanto as nossas vibrações aqui, que são tão pequenas, né? Em vista da vasta espiritualidade, né, meus amados? O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte de 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, serão ímãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão um império de mentira e, consequentemente, não poderão penetrar nas zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas os núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que invento para si mesmo, redarquiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha a imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne. Pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando
menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando refazer-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Realmente, né, meus amados? Nós levamos tantas coisas no nosso espírito, né? Está aqui, né? E o perdão é fundamental, trabalhar, né? O que é perdoar? É doar-se, né? É rever os seus conceitos internos. Então, é muito linda essa lição de Dona Laura, né? A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos, aproveitando o ensejo a duzir. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Realmente, né? Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias, a interlocutora, porém percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. O caminho é esse, né? A fraternidade universal, né? Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida no interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto e, depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do plano, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Realmente, né? É isso que Jesus nos mostrou, né? Porque nós somos irmãos em Cristo, né? Então vejam que coisa bem linda, abençoada, essa consciência, né? De amar todos. Nós vamos chegar lá um dia, né? Sem partir o nosso amor, né, meus amados? Bom, agora nós encerramos o 39, vamos lá para o 40, né? Capítulo 40, quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narciso do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa.
Cada situação na vida tem finalidade definitiva. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora daquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lacinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a esses cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar conveniente no aprendizado dele. Fiquem à vontade. Tem mais lição, né, meus amados? Vamos lá. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera no tempo de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter qualquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia que ela, humilde, penetrava em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e de condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras de sua mocidade. Recordei o dia que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Jovem, né? Não pensa nas consequências, né? Vamos lá. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento, a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava bem vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam.
Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedia a mãe de Lísias. E possivelmente outra seria a minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais do que nunca. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. E é uma realidade, né? Tudo é uma construção que fazemos. E aqui está, né, bem claro. Olha só, encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Tanto aqui encarnado nós encontramos o mal e o bem que semeamos. E na espiritualidade ainda maior, né? Que o contexto lá, né? Porque quando a gente desencarna, a nossa consciência se amplia, abre, né? E aí a gente vai vendo quantas coisas poderiam ser diferentes, né? Vamos prosseguir. Tendo colhido muito proveito de situações iguais a esta, bem-aventurados devedores em condições de pagar. E percebendo minha resolução firme de empreender o negócio, ajuste de contas, o necessário ajuste de contas acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximando-nos, tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Haviam 3 meses que foram recolhidas as câmeras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi a das mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem como eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã. Por mais faltosos que tenha sido, entreguei-me às experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesmo. A sífilis, o hospital, o abandono de todos, tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa abençoada consolação. Que linda história, né? Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais.
E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu, tristemente respondeu: no meu período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesmo. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar nem ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra, sobre a qual, sem que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos fraternalmente e repetiu: que Deus o abençoe. Que lindo reencontro, né? Quiçá, né, meus amados, que aqui na Terra, antes de desencarnar, a gente ainda consiga rever muitas coisas da nossa caminhada, né? Pedir perdão, perdoar, né? Aquilo, né, que muitas vezes a gente se dá conta, né? Não para ficar naquele sofrimento, mas como para resgatar, para limpar esse processo, né? E quando a gente não consegue fazer verbalmente, faça em oração. Então encerramos mais esse capítulo. Agradeço a todos por terem ouvido, por estarem acompanhando o nosso canal. Que Deus, né, meus amados, continue nos dando força e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Até a próxima, se Deus quiser. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site